Olá, olá, para você que está acompanhando o canal aqui da Suno, você que é investidor, ou você que está começando no mundo de investimentos, a gente está sempre aqui para auxiliar você a tomar as melhores decisões. E aqui nesse vídeo não é diferente, a gente conta um pouco mais sobre como se comportar na bolsa, quais os setores mais arriscados e o que esperar da bolsa no ano de 2024, já que a gente está nesse clima aí de fim de ano. E eu que sou aqui do Suno Notícias, não vim mal acompanhado, não vim sozinho aqui para essa gravação para falar sobre sistemas. Eu trouxe aqui comigo o João Daronco, que é lá da Suno Research. Tudo bem, João? Fala, Edu, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui conversando com vocês. E vamos conversar, vamos ajudar o investidor a se manter mais bem informado para começar bem 2024. Perfeito. Obrigadão aí pela sua participação. A gente sempre aqui com essa missão de trazer as melhores informações para o público investidor. E o que eu tive lhe perguntar logo no começo aqui para a gente orientar melhor o pessoal, né? O que dá para a gente esperar da Bolsa no ano que vem e o que a gente deve evitar, né? Quais os setores que você considera mais arriscado, o que você acha que é melhor ficar longe no ano de 2024, dado o contexto atual que a gente tem hoje? Ótimo. Assim, é difícil afirmar sobre como a Bolsa vai estar daqui a um ano, né? Ou para o ano que vem, etc., porque são muitas variáveis. Mas existem algumas delas que a gente tem um direcionamento bom para onde andam, né? Como é o caso da curva de juros. A gente tem visto os cortes sucessivos do Banco Central em relação à taxa Selic. Quando a gente pega a curva de juros mais longa, também a gente tem visto essa curva fechar ao longo dos últimos meses, o que traz boas perspectivas para ativos listados em bolsa, porque acaba que a taxa de juros ela funciona muito como se fosse a gravidade no mundo dos investimentos. Quanto maior a taxa de juros, maior a gravidade, menores são os valuations, né? Mais pressionados são esses valuations, mais contraídos são esses múltiplos. Quando você tem uma melhora da taxa de juros, uma diminuição da taxa de juros, você tem uma migração de fluxo de investidores renda fixa para renda variável, o que infla os valuations. Então, e aí tem várias outras perspectivas, a economia ela fica mais aquecida e por conta disso empresas conseguem vender mais, né? Entre outros aspectos, diminuição de despesa financeira, etc. Então, na minha visão, 2024 deve ser um ano positivo para o investidor. Acho que a gente está num bom momento para comprar boas ações. Entretanto, tem que saber separar o que é um bom negócio do que não é, né? Porque não é porque as perspectivas são positivas que você vai comprar qualquer coisa. Então, na minha visão, o investidor ele tem que, sabendo desse panorama, desse plano de fundo, o investidor tem que estar atento ao que evitar muito mais do que ao que comprar. Perfeito. E olhando justamente para esse ponto aí que você citou, né? A gente sabe que quando a gente olha para a bolsa, por Ibovespa, é até meio difícil separar, porque é um índice que é bem concentrado em bancos de commodities, inclusive nesse ano que a gente viu a bolsa subir nesse acumulado de 2023, teve uma influência bem forte de Petro, de Banco do Brasil, inclusive o pessoal é bem grato a Suno que ganhou dinheiro com esses dois papéis. E o que eu ia lhe perguntar, quais setores em específico você acredita que estão mais descontados? Nesse patamar atual, é seguro a gente comprar, por exemplo, os small caps, aquelas empresas de menor capitalização? Como é que você vê essa dinâmica aí na bolsa para o ano que vem, para o ano de 2024? Ótimo. Na minha visão, small caps é o grupo de ações que concentra o maior desconto, tá? Isso acontece por dois fatores. Um, eu já expliquei que é a taxa de juros, né? Ela penaliza muito empresas de crescimento, porque grande parte do valor dessa empresa está no futuro, e muito no futuro. Quanto maior a taxa de desconto, e quanto mais longe está esse fluxo de caixa, menos vale se você tem um aumento de taxa de juros em comparação com bancos, petroleiras, Vale, etc. Então, na minha visão, as small caps, elas acabam por concentrar grande parte das oportunidades por esse motivo e também pelo motivo de liquidez. A gente teve saques bilionários na indústria de fundos de investimento em ações, o que faz com que os fundos tenham que vender seus papéis e acabar secando a liquidez do mercado. Com menor liquidez, as pessoas olham cada vez menos para small caps, o que faz, na minha concepção, criar algumas assimetrias, algumas distorções razoáveis. Então, assim, quando a gente pega small cap, o nicho small cap, né, que, para mim, é o que concentra maiores oportunidades para 2024.
Perfeito. E olhando para os setores que o investidor deve ficar longe, né? Porque a gente vê muita gente tendo aquela vontade de comprar ação quando ela vê caindo muito na tela, né? Porque olha que tá barato. E a gente que conversa com especialistas sempre pergunta pro pessoal, né? Como é que se comportar quando a ação tá caindo muito, se vale a pena porque tá barato ou se é meio que você pegar a faca caindo, né? Porque a tendência é de ela ficar ainda mais barata, como o pessoal fala. Quais setores vale evitar? O que você acha de varejo, por exemplo, que é um setor que cai bastante, apesar de recuperou um pouco agora em novembro, mas ainda cai bastante no acumulado do ano. O pessoal que olha para esses setores que caíram muito em 2023, em específico, como que você enxerga isso para o ano que vem? Até um ponto interessante esse, né? Da questão do caiu muito, está muito descontado. O desconto, ele não está relacionado ao preço anterior. O desconto, ele está relacionado em quanto ele vale, quanto você paga. E não quanto ele valeu e quanto ele estava cotado antes e quanto ele está cotado agora. Porque isso carrega um viés de ancoragem muito grande. Você viu uma empresa que estava sendo negociada a R$25, você vê a 2 e pensa, meu Deus, achei o ouro. E na verdade ela não valia R$25. E não vale 2, ela vale 1, ela vai cair ainda mais, ou tende a cair ainda mais se não fizer nada para mudar isso. Então, o primeiro aspecto é fujam da ancoragem. Ancorar-se em preços passados é horrível para os investidores. Tá? Dito isso, na minha visão, setores que são arriscados, eles são arriscados por algum motivo. E todos os grandes setores arriscados, eles são derivados de um mesmo problema, que é não possuírem barreiras de entrada significativas ou vantagens competitivas. As vantagens competitivas são o que permite com que uma empresa dure décadas, né? E a empresa, para ela ter algum tipo de valor, empresas de grande valor, em geral, elas têm uma existência longa. Então, setores que não possuem essas barreiras de entrada, na minha visão, são bastante arriscados para os investidores por conta da incerteza da existência dessas empresas daqui 5, 10 anos. E aí a gente está falando basicamente de varejo, de que é um setor com baixas vantagens competitivas, baixas barreiras de entrada, construção civil, acho que é um setor bastante difícil, principalmente para as empresas que não geram caixa, e por fim, setor de aéreas, tá? Companhias aéreas também, na minha visão, setor bastante difícil. E aí o segundo motivo também que me preocupa ou me causa incertezas, tá? Sobre esses setores é a questão de descasamento de prazos ou de contas. E o que eu estou querendo falar com isso? Pensa uma varejista que ela compra um produto e tem que pagar o seu fornecedor em 90 dias, enquanto ela vende esse produto 12 vezes sem juros. Você tem um claro descasamento de prazos. Você compra em 90 e tem que pagar em 360. Esse é um grande risco. As empresas estão cada vez mais aumentando o seu número de parcelas para, como eles mesmos falam, caber no bolso do consumidor, né? Acaba prejudicando seu fluxo de caixa. O segundo descasamento das 3 que eu comentei, setor aéreo, existe um descasamento bastante grande entre receita, que é real, né? Você não compra sua passagem aérea em dólar, você compra em real, e depende do mercado doméstico, e os custos, que é combustível e outros custos relacionados ao dólar, custos ou despesas, né? Em grande parte dólar. Então você tem esse descasamento também que pode ser bastante prejudicial para essas empresas. Então, na minha visão, são esses os 2 grandes setores que eu acho, que acredito que são bem mais arriscados que a média, que o investidor tem que ficar bastante atento ao investir. Perfeito. E só para a gente encaminhar o nosso papo aqui para o final, né, e para concluir bastante aqui para o pessoal, você falou bastante de como é que você espera a dinâmica de bolsa para o ano que vem, e a gente falou um pouco também, né, sobre como é que o panorama de juros impacta isso e tudo mais. Quando a gente olha para os setores que você acha que estão mais resilientes, né? Tem um pessoal que tem expectativa com minério por causa de uma eventual recuperação da China, tem um pessoal que ainda gosta muito de bancos. Se você tivesse que escolher um setor só da bolsa, não digo só para alocar, né? Porque a gente sempre preza pela diversificação, mas um setor para ir mais a fundo e alocar mais, porque ele é mais seguro, ele tem mais vantagens de ganhos. O que você escolheria para 2024? Hoje eu escolheria o agronegócio por 2 motivos. Não só por conta de 2024, tá? Mas eu entendo que o agronegócio ele é mal coberto na bolsa, as pessoas não entendem ele,
e por conta disso você tem múltiplos bastante baixos comparado a retorno e crescimento das empresas, então agronegócio, por conta da questão de má cobertura, na minha visão. E o segundo aspecto do agronegócio é que ele é um setor gigantesco e que é extremamente fragmentado em algumas etapas da cadeia. Então, você tem muitas oportunidades para as empresas serem o first mover desse segmento, né? A primeira grande força, primeiro grande movedor, que foi a Localiza lá atrás no setor de aluguéis de carros, etc. Então, na minha visão, o agronegócio ele é um setor que hoje eu recomendaria o estudo para os investidores brasileiros. Perfeito. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação e por iluminar as decisões do pessoal que assiste a gente na hora de eles, né, escolherem o que eles vão colocar na carteira, o que eles vão fazer em 2024. Muito obrigado aí, viu, João? Uma honra estar aqui conversando com vocês sobre notícia. Obrigado, Edu. Perfeito, obrigadão. A gente sempre faz aquele apelo para que você está assistindo a gente, clique aí no dedo no joinha para apoiar o nosso trabalho, para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais gente. E é claro, se você for novo por aqui também, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um abraço e tchau, tchau.